E aí, pessoal, terceira aula de Geografia para o sexto ano. O tema na sequência vai ser orientar-se no espaço geográfico. O que é se orientar? É saber onde você está e as direções que você pode seguir em determinado espaço, tá certo? O primeiro ponto de orientação que a gente costuma usar é saber se orientar a partir do Sol, tá certo? Então, a Terra, ela gira em torno dela mesma e ela gira em torno do Sol. Mas como ela está sempre girando em torno dela mesma na mesma direção, o Sol, a frente da Terra que olha para o Sol, sempre vai virar na mesma orientação. Então a gente entende que o Sol sempre vai nascer no leste e se pôr no oeste, tá certo? Aí a gente aprende sobre a rosa dos ventos, que daqui a pouco eu desenho para vocês, mas eu vou explicar esse conceito do Sol. Pera aí. Voltei. Então, pessoal, aqui a gente vai ter essa lâmpada simbolizando o Sol, tá certo? E aqui a gente vai ter a Terra. A Terra, ela sempre vai estar girando nesse sentido aqui, tá? E ela vai girando em torno dela mesma, que é o dia, e ela gira em torno do Sol ao mesmo tempo, que é o nosso ano. Então, veja bem, ó, quando a gente está nessa posição, a luz do Sol começa a bater nessa linha, e aqui no lado oposto, que não está pegando a luz do Sol, a gente vai ter a noite. Aqui é o Brasil, tá? Então, conforme a Terra vem girando, ó, começa a amanhecer nessa linha aqui do Brasil e se põe do outro lado. Esse giro que a Terra dá, no outro dia ela dá outro, né? Rodou o mundo inteiro, tá de noite no Brasil, ó, começou a amanhecer. Então, 5, 6 da manhã começam a chegar os raios de sol aqui no nosso litoral nordestino, depois em todo o litoral do Brasil. E por último a gente chega do outro lado. Dando um zoom para vocês, deixa eu ver se dá certo. Então aqui a gente vai ter a luz, ó, o Brasil tá aqui, ó, tá de noite. Começa a chegar a luz do sol, olha, dia no Brasil, o Brasil de frente para o sol, meio-dia. E aí depois o sol vai se pondo, fica de noite, o Brasil entra na noite, roda e mais um dia se segue. Então esse experimento a gente entende que o sol sempre está nascendo do mesmo lado. E o lado que o Sol está nascendo, a gente chama de leste, que é o nosso lado direito. Então, quando a gente olha a luz do Sol, a gente estende o nosso braço direito para onde ele está nascendo de manhã. Então, acabou a noite, começa a nascer o Sol, a gente direciona. Ali vai ser o nosso leste. Ele vai passar por cima da gente, que a Terra está rodando aqui, certo? E o Sol vai se pôr no oeste. Então, sempre que eu colocar o Sol da manhã no meu lado direito, eu vou estar olhando para a direção norte. Isso que a gente se orientar a partir do Sol. Deixa eu desligar meu experimento aqui. Aqui, pessoal, a gente vai ter a nossa estrelinha de 8 pontas, que a gente chama de rosa dos ventos. Ela serve para a gente colocar ela nos mapas que a gente vai usar, para a gente saber qual que é a direção norte, sul, leste, oeste de cada um dos mapas que a gente vai ler. E a gente sempre vai deixar a parte de cima do mapa apontada para o norte. Então a gente sempre vai orientar com essa rosa dos ventos, para a gente sempre ver do mesmo ângulo, para a gente não ficar se confundindo, vendo o mapa de ponta cabeça ou de lado. Então eu vou desenhar nela aqui agora. Show! Então aqui a gente vai ter a nossa estrela de 8 pontas, tá? Que é a nossa rosa dos ventos. Como eu falei, a parte de cima do nosso mapa vai ser sempre o nosso norte. Norte, a parte de baixo vai ser o nosso lado sul. Aqui na direita a gente vai colocar o leste, que é onde o sol está nascendo. E aqui no outro lado, o oeste, que é onde o sol está se pondo, tá certo? Entre esses pontos, a gente vai ter a referência intermediária. Então, entre o norte e o leste, a gente vai ter o nordeste. Nordeste. Do outro lado, norte com oeste, noroeste. Leste com sul, sudeste. E sul com oeste, sudoeste. Esses 8 pontos aqui vão servir para a gente se orientar em qualquer mapa, tá? Então essa aqui é a nossa famosa rosa dos ventos. E ela é o que a gente vai usar sempre para se orientar em algum mapa. E aí, com essa rosa dos ventos, pessoal, a gente sabendo desenhar isso aí num mapa, como que a gente faz para esse mapa apontar para o lado certo? E para a gente se orientar e saber a direção que a gente segue se a gente não tiver com a luz do sol visível. Então, se eu estiver no meio de uma floresta e não der para ver o sol porque a copa das árvores está tampando, eu posso utilizar outros meios de
me orientar. Aí a gente criou um aparelho para a gente saber medir a direção que a gente chama de bússola, tá certo? A bússola, pessoal, chegar pertinho para vocês. Ela tem uma setinha que vai apontar para o norte da Terra por uma questão magnética, né? Então, no norte da Terra, não exatamente no topo do Polo Norte, mas bem perto, a gente tem o nosso norte magnético. Então, os metais e ímãs, eles têm uma tendência de se alinhar para esse nosso norte magnético, e é isso que a gente usa para se localizar com uma bússola. Então, a bússola, a gente vai ter uma setinha que vai apontar para a região norte, né? Você tem que deixar ela de lado para ela funcionar, e aí ela vai se orientar para onde seria a direção norte, e sabendo o norte, a gente sabe todas as outras, né? Sabe onde fica o sul, que é para a parte de trás da seta, o leste e o oeste. E a gente consegue utilizar isso para a gente se orientar em qualquer tipo de mapa. Aqui tem um outro tipo de bússola. Essa é uma bússola de dedo que a gente usa, ela vem até com uma reguinha. Então você prende ela no dedo para utilização. E ela também vai ter aqui a setinha norte. Quando não tiver escrito, né, igual na outra norte, a setinha vermelha vai ser a que vai estar apontando para o norte, tá certo? E aqui ainda tem mais uma que a gente usa para colocar em cima de mapa. Ela vem com um quadriculadinho, né? E aqui também ela tem a setinha vermelha apontando para o norte. A gente aponta ela na direção, ela indica a direção norte. E para se orientar, a gente vai usar, dentro da questão do círculo de 360 graus, né? A gente coloca a partir do norte 15 graus. Então você coloca o norte no zero de um círculo com 360 graus e se orienta 15, 30, 40 graus em direção ao norte, e você sempre sabe a direção que você quer seguir. Se você não puder falar o nordeste para não ficar uma coisa muito vaga, você consegue amarrar no mapa certinho. Então, a partir do ponto X que você colocou no mapa, você estabelece o norte, vira 15 graus e segue por 1 km. E aí você utiliza essa bússola em mapas para você saber se orientar. O auge dessa tecnologia vão ser os GPS, né? Então, esse é um GPS que existe antes da gente ter os smartphones com a tecnologia que a gente tem hoje. Hoje, no smartphone, se você clicar no Google Maps, você já sabe exatamente onde você está. Antes disso, para a gente se localizar no globo, a gente começou a usar esses aparelhos de GPS que usam a mesma tecnologia, que eles usam os satélites para se orientar e eles batem certinho o ponto da Terra que você está. Então, a partir dos GPS de precisão, a gente começou a sofisticar os mapas e hoje, graças a tudo isso, a gente consegue usar um Waze, um Google Maps ou qualquer outro aplicativo ou jogo que usa realidade aumentada para a gente saber aonde estamos nos deslocando e aonde a gente quer chegar. E aí ele amarra as rotas e tudo mais, tá certo? Então, essa aula de hoje, a gente tem que aprender o que é esse norte magnético da Terra e a rosa dos ventos e para que a gente utiliza. Então, todo mapinha que você for ver, se ele for um bom mapa, ele vai ter a rosa dos ventos e esse norte da rosa dos ventos vai estar apontado para a parte de cima do mapa. Beleza? Então, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.